Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. No vídeo anterior falamos que o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o tradicional e centenário, não precisava e não deveria continuar administrando o futebol vascaíno. E existem várias razões para isso. E se você não se lembra ou não viu, vou citar alguns motivos pelos quais creio que os políticos devem desistir de gerir o esporte vascaíno. E olha que eu acho que mesmo que o futebol abandone o guarda-chuva furado do associativo, tenho dúvidas sobre a competência dos membros dos órgãos de gestão do Vasco para administrar com sabedoria qualquer outro esporte. Então vamos lá. Quantos escândalos você lembra de ter desfilado na não tão limpinha imprensa durante sua vida? Se você é jovem, pode ter poucas lembranças de erros administrativos, mas com certeza algumas deve relembrar. Mas se você tiver muitas décadas de amor dedicado ao clube como eu, deve estar com o baú repleto deles. Com pouco esforço, lembro de minha infância, quando meu avô me alertava sobre o quanto o Vasco era especial e ao mesmo tempo complexo. Lógico que naquela época, na década de 1960, a população não era tão antenada em política do clube e muito menos em política nacional, mas já havia tumulto e agitação no clube. Quando ainda tinha meu primeiro título de sócio patrimonial, já houve uma tentativa vitoriosa de afastamento de um presidente do clube. Isso ocorreu em setembro de 1969 e não vou falar o nome do presidente afastado por questões que não vêm ao caso, afinal isso ocorreu há muito tempo atrás. Por força do Conselho Deliberativo, assumiu então o primeiro vice-presidente da diretoria administrativa para completar o período do presidente cassado. Mas, para não dizer que só falo do Vasco da minha época de sócio, que se iniciou em 1965, vou relatar alguns fatos mais antigos. Vou deixar de citar os nomes de alguns dos envolvidos pelo simples fato de que, claro, pouquíssimas pessoas os conheceram ou lembram deles, além de que só serviria para tumultuar o vídeo. Mas quero deixar claro que o que vou falar aqui está documentado na história do clube. Então vamos continuar. Em 1915, um presidente renunciou e foi substituído por um candidato eleito para substituí-lo. Em 1919, outro presidente renunciou ao cargo antes de tomar posse pelo terceiro mandato. Naquela época, o mandato era de 2 anos. Em 1920, o mesmo que já havia renunciado antes de tomar posse, concorreu e venceu para o próximo biênio, mas renunciou de novo em 1921, sendo substituído por novo presidente eleito para completar o mandato e continuou após a eleição seguinte para os próximos 2 anos. Passamos por um período de cerca de 10 anos de calmaria até que em 1932, após quase 8 anos em que o mesmo presidente permaneceu no poder, o mesmo renunciou antes de tomar posse em mais um mandato. Foi substituído por um mandato tampão até a realização de nova escolha, que foi realizada pelo Conselho Deliberativo. Porém, o indicado declinou da escolha e renunciou antes de assumir. Em seguida, em 1933, o Conselho indicou o novo presidente e olha o que ocorreu, ele também renunciou. Um novo presidente assumiu em 26 de janeiro de 1933 e permaneceu até 1935. E em seguida, olha só o que aconteceu. Aquele que havia declinado de sua indicação pelo Conselho anteriormente foi eleito para os anos de 36 e 37. Mas novamente a calmaria foi breve. Em 1939, outro presidente renunciou e outro candidato foi eleito, permanecendo no comando até 1942. E aí faço questão de citar os próximos eventos, porque coincidem com a ascensão de um dos mais icônicos presidentes do Vasco, o Dr. Ciro de Souza Aranha, que, aliás, não teve vida fácil, a ponto de ter renunciado ao seu primeiro mandato em 1944. Sendo substituído por outro candidato que também renunciou em 1945. Seu substituto também não aguentou e renunciou em 1946. Está entendendo que a política do Vasco é um vulcão de contradições? Pois é.
Continuando, em setembro de 1946, Ciro Aranha foi novamente eleito, agora para completar o mandato do último desertor. De 1948 a 1952, tivemos mais 2 presidentes, quando novamente Ciro retornou, ficando no cargo de 1952 a 1953, e a calmaria se estendeu até 1965, quando presidentes se sucederam sem agitação a ponto de derrubar o regime. Mas em 1966, novamente um presidente não conseguiu se sustentar no cargo, renunciando ao dever. E foi nessa época que os mandatos foram alterados para 3 anos. Mas se você acha que isso serviu para aplacar os ânimos, se enganou. O presidente eleito em 1968 acabou sendo cassado, aliás, era moda na época, e foi empossado o primeiro diretor administrativo, que permaneceu por 4 mandatos consecutivos até 1979. Desde 1969 até 2006, revezaram-se na presidência 4 presidentes. O mais longevo foi o Calçada, com 6 mandatos consecutivos. Agatirno, com 4 mandatos, e Eurico, com 3 mandatos consecutivos, sucederam, sendo que o último foi anulado pela Justiça. Em seguida, Roberto Dinamite permaneceu por 2 períodos seguidos, sendo substituído novamente por Eurico. Em 2018, o Conselho Deliberativo, em decisão controvertida, colocou na cadeira Alexandre Campelo. Em seguida, em controvertida eleição também, onde alguns acreditam ter o candidato Levenciano vencido e outros crendo que o vencedor foi Jorge Salgado, o último acabou vencendo a queda de braço, permanecendo no cargo até 2023. Atualmente, mas não sem controvérsia, principalmente por conta da SAF, permanece no poder o Pedrinho. E em 1899, cerca de 1 ano após sua criação, o presidente eleito, na reunião de fundação do clube, renunciou. Naquele tempo, o clube não sonhava em praticar o futebol, dedicando-se apenas ao remo. Só relacionando brevemente a história eleitoral do Vasco, já fiquei cansado. Ufa! Desculpem se deixei vocês fatigados também, mas não estou aqui para passar pano nem elogiar quem não merece. Mas é importante relembrar, mesmo que sucintamente, o nosso passado. No momento em que muitas pessoas, sei lá com que intenção ou porquê, desejam melar a venda da SAF para um investidor. Só sei que corremos o risco de perder um empreendedor que deseja colocar a empresa nos trilhos por causa de interesses inconfessáveis de alguns. Será que perderemos o bonde da história? E se alguém subir nesse bonde, vamos chorar nos cantos enquanto políticos baterão palmas porque vão continuar sugando nas tetas vascaínas? Só o tempo dirá. E não deu para falar sobre a arbitragem e a dificuldade que o Vasco tem para atrair jogadores da primeira prateleira do esporte. Vou falar disso para frente. Bom, até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta-feira às 7h30 da manhã. E se quer que eu fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.